sobre essa questão de proteção espiritual, né? É dizer que para mim realmente essa questão meio sobre a questão de proteção espiritual, ela meio foi provada de que realmente não haveria, o que pelo menos a tese mais provável de que realmente não haveria proteção espiritual caso eu obedecesse bastante o Novo Testamento com pecado sucessivo em relação à crença, no caso, numa doutrina que não seria derivada exatamente da doutrina, vamos dizer, ou judaica ou divina especificamente, né? Da doutrina que seria, vamos dizer, a mais verdadeira, e no caso Cristo seria uma doutrina paralela, né? Claro que havendo verdades no Novo Testamento, mas seria uma doutrina que teria bases, vamos dizer, doutrinárias de outras religiões ou outras bases doutrinárias. E devido ao fato, né, de possuir outras bases doutrinárias, aí vamos dizer, não importa exatamente se seria um pecado sucessivo, vamos dizer, se seria toda vez que eu acreditasse, todo dia que eu acredito, vamos dizer, né, nessa outra base doutrinária cristã, se isso seria, vamos dizer, um pecado sucessivo no sentido de que cada dia é cometido novamente, ou cada vez que eu penso em Cristo isso é cometido novamente, esse pecado seria cometido novamente, ou se seria apenas um pecado cometido, mas que nunca parou de ser cometido, então ele seria na verdade continuado, né? Então, mas no final sempre seria uma situação sucessiva, até que eu tive uma certa confusão nisso, mas a explicação seria essa, e por isso mesmo que eu considerei a questão da duração do pecado, vamos dizer assim, porque no meu caso foi pelo menos quase 9 anos, né? Ou até 9 anos efetivamente. Então, aquela coisa, eu não tenho certeza sobre total proteção no caso vinculados a ataques ministeriais, se ao menos um pecado específico sucessivo ou continuado, né? Mas é aquela coisa, ora, se depois eu sabendo de proteção, veja bem, em outro momento foi avisado nas minhas tentativas de retorno ministerial que eu seria protegido, né? E, no meu entendimento, possuindo menos pecados. Se eu sabendo que haveria proteção em meio ao pecado, né, eu achava eu achava que eu poderia não ser protegido, né, sabendo que havia a possibilidade de haver proteção nas tentativas de retorno ministerial, e ainda assim eu tinha medo de que não fosse protegido, com uma quantidade menor de pecados. Imagine em 2019 com pecado sucessivo, com muito mais pecados. Não estou levando em consideração a questão, nesse caso, do comportamento real, mas o que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer era um pecado sucessivo, porque seria sugestão do Novo Testamento. Então, imagine em 2019 com muito mais pecados, e mesmo se eu obedecesse inteiramente ao Novo Testamento. Quer dizer, né? Então, se com menos pecados eu já tinha medo de não ser protegido, imagine lá como seria realmente essa possibilidade com pecado sucessivo, vamos dizer, em quase 9 anos, e no momento da minha saída ministerial, quase 9 anos efetivamente, não. Sei lá. Realmente não passa a impressão, né, de que poderia haver, no caso aí, essa proteção específica. Então, apenas esse complemento, talvez haja outros complementos depois, mas por enquanto é isso aí.